Joana de Ângeles, melhor dizendo, Casa Espírita Joana de Ângeles, de Tarumirim. Muito boa noite a todos. É uma grande alegria estarmos juntos nesse momento, registrando os 5 anos de iniciação, de criação de mais uma casa espírita na nossa região. Nós sabemos que isso demanda muito trabalho, muito esforço e perseverança e principalmente união e foco. Parabéns a todos vocês, amigos, que estão mantendo essa casa de pé. E nós estamos aqui convidados a participar desse evento. Eu vou me apresentar. Eu sou Ana Maria. Estou há 45 anos no movimento espírita, 21 deles dedicado ao Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Caratinga. Eu sou uma entusiasta dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita e tenho um imenso amor pátrio ao Brasil, essa pátria que me acolheu por berço nessa reencarnação. E a nossa irmã Roseni, parceira nesse projeto, também irá se apresentar nesse instante. Olá, meus irmãos. É um prazer estar com vocês numa data tão importante, essa em que comemoramos os 5 anos da Casa Espírita Joana de Ângeles e também a independência da nossa pátria amada. Eu sou Roseni, eu faço parte do movimento espírita há um pouco menos tempo do que a nossa irmã Ana, são 30 anos, né, na seara espírita, e eu posso afirmar que o espiritismo é a minha base, é a minha sustentação, é o que me dá forças para superar, para vencer, para aprender, para buscar, para sorrir. O espiritismo é a máquina que me move. O tema de hoje foi escolhido exatamente por causa dessa data. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É um pequeno presente que nós queremos oferecer à nossa pátria. Nós queremos ainda nos lembrar que é nesse dia que forças espirituais da mais alta potência se conjugaram para fazer uma nova história. E assim a nossa irmã Roseni fará a prece de abertura. Vamos elevar então os nossos pensamentos ao mais alto, para nos envolver com os eflúvios dos benfeitores espirituais, do nosso Divino Mestre Jesus, rogando o amparo fraterno da mentora da Casa Espiritual, Joana de Ângeles, para que ela possa nos inspirar, que nesse momento nós possamos transmitir essa mensagem que com tanto amor preparamos. Que os benfeitores amigos amparem a todos e que nós possamos, a partir de agora, estarmos unidos na divulgação e na compreensão das mensagens do Consolador prometido por Jesus. Que assim seja. Então, ergamos essa bandeira da doutrina espírita, sem perder de vista que existe um programa pessoal, institucional e nacional para que as coisas deem certo, para que o mundo seja um lugar melhor e nós nos posicionemos com aquela competência que nós fizemos o compromisso no mundo espiritual antes de reencarnarmos. Vocês estão percebendo que nós iremos fazer aqui colocações, né? A Roseni fez uma grande pesquisa e vai trazer para nós. E eu também fiz algumas pesquisas que vamos complementar. Então, nós teremos uma hora aí de doce convívio para elaborar esse projeto. A Roseni fará agora e, paulatinamente, nós estaremos juntos até às 8h30 da noite. Então, o nosso tema, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É um tema maravilhoso, porque nós vamos falar da missão espiritual da pátria que nos acolheu. E falar sobre isso é algo que nos dá uma sensação de conforto, de amparo. Sabe, quando você sente que Deus está no caminho, Deus está conduzindo tudo, é maravilhoso. Nós vamos citar aqui trechos do livro
de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E eu quero ser muito fiel aos trechos do livro. Portanto, eu peço permissão a vocês para poder ler alguns desses trechos, justamente para guardar a fidelidade, porque são palavras muito importantes que vão nos ajudar na compreensão da missão da nossa pátria. Então, nós iniciamos esse nosso estudo com a fala de Humberto de Campos, quando ele nos conta em seu livro, né, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que Jesus decidiu transportar da Palestina para as terras do Cruzeiro, que é o Brasil, a pátria do Evangelho, para que os rebentos delicados de seus ensinamentos voltassem a florescer. Olha que coisa bonita. E Humberto de Campos, ele nos narra exatamente as palavras de Jesus. E ele diz que Jesus, erguendo as mãos para o alto, como se quisesse invocar as bênçãos do Pai, disse assim: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob este céu serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai. Lindas as palavras de Jesus. E aí a gente observa que desde o começo da formação da nossa pátria, o Divino Mestre desejou que fosse aqui a pátria onde o seu evangelho florescesse. É aqui no Brasil que o evangelho de Jesus é divulgado, é propagado para o mundo todo. Além do que, nós temos também fatos que nos levam a crer nessa missão espiritual do Brasil. Divaldo Franco, há pouco tempo, em uma de suas palestras, ele mencionou que reencarnaram aqui no Brasil, logo após a codificação da doutrina espírita, cerca de 2 milhões de espíritos desencarnados na França. E ele disse que esses espíritos tinham 2 motivos muito importantes para reencarnarem aqui. Primeiro, para que eles não interferissem no processo de pacificação da França. E segundo, que, tendo sido transplantada a árvore do Evangelho aqui para a nossa pátria, a semente da doutrina espírita que nasceu na França também foi transplantada para cá. E esses 2 milhões de espíritos, eles iriam se identificar com a mensagem do codificador e aí eles iriam auxiliar na divulgação da doutrina espírita. Olha que coisa bacana, como que a reencarnação desses espíritos aqui na nossa pátria nos auxilia nessa divulgação, né? Foi aqui no Brasil que a doutrina do Consolador prometido por Jesus teve o seu mais profundo acolhimento. É do Brasil para o mundo que saem centenas, milhares de pessoas a divulgar. A doutrina espírita é propagada mundo afora pelos brasileiros que saem daqui, não é, Ana? E lá fora eles fazem tradução das obras básicas de Kardec, fundam casas espíritas, ou seja, a missão do Brasil, ela conta com a missão do brasileiro. É um conjunto de ações que fazem com que se concretize aqui a realização da pátria do Evangelho. Emmanuel, na introdução da obra de Humberto de Campos, ele diz assim: se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias da separatividade, e inundando todos os campos das atividades humanas
com uma nova luz. Aí eu me recordo, Ana, de uma palestra que eu vi esses dias do Rossandro Klinger, nosso irmão. Rossandro estava contando de um diálogo que ele teve com um imigrante chinês aqui no Brasil. E esse imigrante disse para ele por que razão ele havia escolhido o Brasil para viver. Porque Rossandro disse assim, você poderia ir para vários lugares, inclusive lugares até mais evoluídos do que o nosso país. Por que razão você escolheu o Brasil? E esse chinês disse para ele que optou pelo Brasil porque de todas as nações do mundo, o único lugar onde ele via e presenciou uma diversidade enorme de religiões sem confrontos era aqui no Brasil. Por exemplo, ele disse que aqui você pode encontrar budistas, islamistas, evangélicos, católicos, espíritas, e cada um professa a sua religião sem entrar em choque. Então, essa experiência que esse imigrante viveu aqui no Brasil, que ele descreveu para Rossandro Klinger, ela deixa bem claro para a gente como que o nosso povo convive. Que o importante para o nosso povo é a crença no ser divino, é a certeza de que há um Deus que comanda tudo. O Brasil, palavras de Emmanuel, gente, o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Que palavras maravilhosas, né, Ana? Exatamente. E a gente vai observando que para a gente entender melhor a missão, tanto das pessoas, ou seja, dos povos, quanto das nações, dentro da ótica espírita, nós precisamos estudar. E para apresentar essa palestra, esse presente que nos foi oferecido, nós fizemos algumas pesquisas. Então, nós utilizamos o Livro dos Espíritos, especialmente no livro, na parte terceira, no livro terceiro, capítulo 8º, falando da lei do progresso. Então, por que a gente está colocando isso? Porque nós precisamos estudar, para compreender um pouquinho e perceber que ainda precisamos de estudar continuamente. Utilizamos, como vocês naturalmente estão percebendo, o livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, não no seu conteúdo pleno, mas para fazer a nossa linha de raciocínio. Utilizamos também pesquisa no artigo de internet, no site Bíblia do Caminho, fenomenal. É um site muito rico, que oferece inúmeras pesquisas muito seguras de vários temas à luz da doutrina espírita. Utilizamos o livro, a revista O Reformador, desse último mês, e também fontes pessoais. Hoje, especificamente, nós utilizamos um amigo muito querido, que alguns de vocês naturalmente já conhecem, que é o João Rocha, de Tombos. Algumas informações que vocês vão gostar. Que bacana, né, Ana? Isso, prosseguindo aí. Você vai falar alguma coisa? Não, tá a bola com você. Tá. Gente, o nosso país, a nossa terra, ela é extremamente rica. Nós possuímos aqui no Brasil riquezas minerais, vegetais, hidrográficas e climática que chamam a atenção do mundo todo, não é, Ana? É. Todos ambicionam as riquezas que nós temos, né? Mas a maior riqueza do Brasil é o seu povo. É o brasileiro. É o brasileiro. O brasileiro é fantástico. O brasileiro com esse jeito acolhedor, não é? O brasileiro, ele abraça, ele beija, ele sorri, ele se empatiza, ele é amigo, ele é fraterno. O brasileiro tem na sua Constituição, lá quando começou a se formar a nossa pátria, ele tem na sua formação os africanos, os índios, os europeus.
E olha que nós conseguimos pegar o melhor de cada um. O melhor das né? 3 raças. O melhor das 3 raças. Porque nós aprendemos, por exemplo, com os índios a dividir. Porque quando os portugueses aportaram aqui no Brasil, os índios foram simples, foram colaboradores de forma fácil, né? Pacífica, branda. Então, nós herdamos deles isso. Herdamos a luta, a fé, a força do povo africano. Nós conseguimos construir uma população com uma base maravilhosa, mas tinha que ser assim. As nossas origens tinham que ser essa, para sermos hoje a pátria que nós somos. E Emmanuel faz um outro comentário também, na introdução do livro de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele diz assim: se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua hora como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente, se o Império Português e o Espanhol se alastraram quase por todo o planeta, se a França, se a Inglaterra tem tido a sua hora proeminente nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil terá o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Agora nós vamos parar para refletir o seguinte: esta obra de Humberto de Campos, ela foi publicada no ano de 1938. Esta obra já tem, então, 82 anos de idade. Ah, não, 37, 82, 82 anos isso, de idade. É verdade. E aí, gente, o que era para ser, eu não quero assustar ninguém, já é. Já é. Esse momento do Brasil, né, de auxiliar na evolução do planeta, esse momento chegou. Nós estamos no auge das mudanças planetárias planejadas para o nosso planeta. Então, se nós estamos no coração do mundo, nós temos que agir com o sentimento que é próprio a esse órgão. É com amor, é com boa vontade, é com paixão que nós vamos auxiliar a nossa pátria nesse momento. O coração do mundo está pulsando, o Brasil está pulsando. É a hora da pátria, do Evangelho. Então, se o Brasil é o coração do mundo, mas o que é o coração de uma nação? É o seu povo. A missão de um país se confunde com a missão do seu povo. Daí nós podemos deduzir por que o povo judeu trouxe a ideia do Deus único. Porque havia ali a necessidade da unidade trazida ao povo. Por que hoje eles estão no mundo inteiro, mas ao mesmo tempo eles desejam voltar para a sua pátria? Por que Roma foi o berço do direito, a Grécia da filosofia e a França do espiritismo? Quando um país mais... todos nós podemos desviar do nosso propósito. Já vimos isso muitas vezes escrito na literatura e vimos na prática pessoas com direcionamento maravilhoso. Você vê naquela pessoa que ela tem um compromisso e de repente ela titubeia, ela tropeça, ela cai, mas a obra não se perde. Assim é com as nações. Então, quando muda tudo, um barco só sobra, aquele que é dono da rota faz com que tudo se ajeite. E é assim que Kardec questiona também aos espíritos, quando eles falam de sua missão, ele fala assim, mas e se eu não der conta? Aí ele disse assim, olha, se você não der conta, quase que poderia dizer assim, o problema é seu, porque a obra não será prejudicada. Outro será erguido para o seu cumprimento. Então, quando os espíritos organizadores da codificação nos falam dos povos bárbaros, e é preciso que a gente se lembre disso, eles estão nos trazendo, na verdade, um novo olhar sobre as rotas que nós já percorremos. Nós somos aqueles povos bárbaros, mas nós estamos fadados à iluminação. Lembram da música? Um dia todos nós seremos anjos. E anjo tem luz.
Anjo tem liberdade. Essa questão das asas é para dizer-nos que nós podemos ir onde nós quisermos. Não há nenhuma prisão, nenhuma dificuldade. Mas toda trilha pela qual passamos nos leva a atingir, então, a maturidade para assumir posturas e responsabilidades junto à comunidade mundial. O Brasil é o coração do mundo, então a nossa responsabilidade é com a humanidade. Eu quero fazer aqui um pequeno recorte quando eu falei sobre a França ser o berço do Espiritismo. Historicamente, era a nação, porque era a nação com melhores condições para aceitar novas ideias. Ela estava vindo daquela efervescência do movimento renascentista, onde tudo estava sendo acolhido. Então, era hora boa, estava tudo preparado, né? Abrindo espaço, então, para novas ideias, novos projetos. Mas, vale lembrar que a França fica na região das Galhas, né? Tudo mudou de nome, mas lá eram as Galhas. E, segundo o relato da literatura espírita, ali seria o berço do Cristo. Mas como todo projeto de luz, ele tem os seus percalços na estrada e houve algumas forças negativas que impediram, como tentaram impedir também, quando ele renasceu na região da Galileia. O mal sempre age contra, né? Sempre age, e é até por isso que a gente tem que fazer uma força imensa quando a gente quer seguir o caminho do bem. A gente tem que lutar contra nós mesmos. As forças interiores costumam ser as mais... Essas são as piores, as mais difíceis. As mais difíceis de serem vencidas, né? Então, com essas forças contrárias, levaram a mudança e o nosso príncipe do amor, aliás, o nosso mestre do amor, o príncipe da paz, optou por aportar na linda e romântica Galileia, a pequena Gália. Presume-se daí que a França tem como dever e compromisso espiritual trazer luz ao mundo. Será que é por isso que Paris é a cidade luz? A cidade luz, não é mesmo? São aquelas coincidências, né? Que a gente sabe que não são coincidências, não é mesmo? Exatamente. Agora, gente, todo mundo fica se questionando por que Humberto de Campos escreveu essa obra tão maravilhosa, afirmando ser o Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E as pessoas duvidam que o Brasil tenha essa posição por causa da corrupção, por causa da criminalidade, né? Por causa dessas dificuldades morais que o povo tem enfrentado aqui, que, aliás, nos últimos anos o povo tem se posicionado contra. Não é mesmo? E eu gostaria de explicar isso para vocês, me remetendo ao Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 12, onde o nosso Mestre Jesus diz assim: os sãos não necessitam de médicos, mas os doentes. Ou seja, a missão de Jesus, do Evangelho de Jesus, é para os espíritos adoentados no mal, no erro. Não é para os espíritos perfeitos. Dessa maneira, gente, a missão de pátria do Evangelho, de coração do mundo, é uma missão de regenerar espíritos adoecidos pelo orgulho, pelo egoísmo, pelas vaidades. O papel do Brasil é o papel de um hospital. Ele recebe aqui espíritos adoecidos que necessitam de tratamento, que vão ser tratados aqui e vão prosseguir na jornada evolutiva. Vamos continuar com a nossa reflexão. Vejam bem, nós espíritas nos identificamos como os trabalhadores da última hora, certo? Se estamos vivendo o auge da transição planetária, isso significa que, obviamente, estamos vivendo as últimas horas, né? A última hora. Se nós estamos vivendo a última hora, e se somos os trabalhadores, e se a nossa pátria, o Brasil, é um hospital, qual deve ser o papel do espírita nesse momento pelo qual o nosso país passa?
O nosso papel, gente, ele deve ser o papel de enfermeiros. Por quê? Porque o médico é Jesus. Nós, os espíritas, temos a receita e o medicamento. Cabe a nós ministrar o tratamento. Esse é o nosso compromisso. Essa é a parte que cabe a nós espíritas, enfermeiros, colaboradores do médico Jesus, no processo de cura, de tratamento de espíritos adoecidos. E esse processo, ele só se efetua através da divulgação do Espiritismo, através da divulgação dessas mensagens, da consolação. É assim que a gente colabora com Jesus nesse momento do nosso país. Aliás, nós temos que nos recordar também, Ana, que lá no livro de Humberto de Campos, há um trecho em que Jesus solicita não, porque Jesus não pede, né, gente? Ele tem o poder. Mas com aquele jeito meigo dele, ele determina a Ismael, o governador espiritual do Brasil, o seguinte, ele diz assim, que Ismael agasalhe no solo bendito da pátria do Evangelho todos os infortunados e infelizes que se agrupavam nas regiões inferiores espirituais mais próximas à terra. E quem são esses infelizes? Eram guerreiros das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres inquisidores, espíritos rebeldes, revoltados, perdidos nos caminhos das trevas. Então Jesus pediu a Ismael que recolhesse esses espíritos, porque o clamor, o choro, o lamento desses espíritos chegava até Jesus. Então ele pediu a Ismael que trouxesse esses espíritos para reencarnarem aqui na pátria do Evangelho, na pátria que é o hospital que cura os doentes. E isso, gente, confirma para a gente a destinação do Brasil, essa missão, esse compromisso espiritual do Brasil. O Brasil é um hospital que trata os espíritos doentes, não é mesmo, Ana? É. E a gente olha a literatura de um modo geral e ouvimos alguns detalhes que nos passam muito despercebidos. Na verdade, nós somos muito desatentos e isso não é uma reprimenda para ninguém. Eu estou falando de nós, pessoas, raça humana. Nós estamos olhando, às vezes a gente observa um olhar de 100 metros e não percebemos o que está acontecendo nos 99 que a gente percorreu. Então, nós ouvimos muito falar de colônias espirituais. Existem as colônias, os vales, onde espíritos com determinadas situações são acolhidos. A Roseni acabou de citar aqui a questão dos espíritos que estão fragilizados e precisando de um acolhimento e que vêm reencarnar no Brasil. Alguns vêm reencarnar, alguns vêm adaptar primeiro à psicosfera e para depois ter condição, criar ambiente, criar laços com pessoas que possam recebê-los, aproveitar até os nossos deslizes para depois chegarem. Mas isso nos diz o quê? Se o Brasil é o coração do mundo, se a missão do espírita é a missão do enfermeiro, porque o nosso médico é Jesus, eu diria até mais, a função do religioso de um modo geral. Né? Qualquer pessoa que abrigue no seu interior o desejo de servir a Jesus, ele sabe que tem que ser o assistente de Jesus. Se Jesus é o médico, ele tem que ser o enfermeiro. Assim deveria ser a nossa atitude. Né? Mas onde que o enfermeiro trabalha? Ele trabalha no hospital. Né? Ele trabalha no hospital. Então, o que o nosso Brasil é? Um grande hospital. E aí, como há colônias espirituais, há colônias construídas também no plano material. Eu percebo, sim, que há uma diferença gritante na geografia das nações. Eu fico impressionada com isso. Por exemplo, por que os nossos irmãos argentinos, eles têm uma cultura da pecuária forte, do arroz forte, e aí quando você chega ali para o Paraguai ou para o Uruguai já não é tanto. O Uruguai ainda é forte na pecuária, né? Mas porque o próprio solo
faz distinção, né? Então, quer dizer, existe uma definição, uma ambientação para que as missões sejam cumpridas, né? Então, eu fiz umas anotações aqui, deixa eu ver se eu não me perco nelas, para que nós possamos dividir completamente aquilo que foi anotado. Mas é basicamente isso, né? Então, por mais que os limites de cultura, idioma e política sejam estabelecidos, até a agricultura mostra a destinação, a estrutura física e emocional do povo. Olha que coisa fantástica! O Brasil, no meio da América Latina, com essa paixão, com essa amorosidade, encontra tantas vezes um chileno mais retraído, né? Porque nós estamos tão próximos, nós estamos na mesma placa continental, né? O que nos diferencia? O que diferencia é o destino da nossa nação, é a missão do país. Então, nós somos uma colônia implantada na Terra, com fins muito específicos, e precisamos olhar com o olhar do coração. O Jesus falou assim, tenhamos olhos de ver. Vamos prestar atenção nessas palavrinhas que Jesus fala. Tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir. Será que na hora que ele está falando isso, ele não fala também para a gente fazer um atendimento fraterno, mais com o coração do que com as palavras? Né? A Roseni falou, por exemplo, de divulgar a doutrina espírita, de divulgar a mensagem do Cristo. E aí a gente recorda também, vá pregar, mas se for necessário, use palavras. Né? Nós estamos nesse processo de condução de uma missão, cada um com uma partezinha muito pequena, mas todos extremamente necessários. É assim que na tapeçaria da história, os grandes ditadores são simplesmente manobrados por ela para alcançar seus fins. Ao contrário do que pensam, porque eles pensam que eles estão conduzindo a história, eles estão sendo manobrados por forças maiores para atingir esses objetivos. E é assim que os homens mandam mais na aparência, pois quem governa de fato é a providência divina. É Ele que nos direciona. Por que vieram para o nosso país? Os índios, com a sua simplicidade, os africanos, com a sua humildade, e o europeu, fugido, com o seu desejo de justiça. Então, essa junção das três raças simples é que formaram esse coração ansioso por união, por progresso e em busca de uma felicidade que ele sabe que ela tem que ser construída todos os dias. E nós carregamos essa herança genética, né? O nosso impregnada povo, no nosso DNA, impregnada. O brasileiro sempre tem essas características, né? Isso é inato no brasileiro, então faz parte, né, do nosso povo. Quando a gente falou aqui que a missão do Brasil é a missão de como um hospital, né? Porque, gente, às vezes as pessoas glamorizam muito o termo missão, né? Porque aquele espírito ali tem uma missão linda. Mas alguém aí conhece algum espírito missionário que viveu aqui um paraíso? Não, né? Muito pelo contrário, gente. Missão requer abnegação, sacrifício, dedicação, recomeço sempre. Missão não tem glamour, gente. Por esta razão é que missão é algo muito difícil de se cumprir, mas se cumpre. Ainda que a gente desvie, que dê uma volta, que aumente 1 quilômetro, mas o caminho, o final, a gente vai chegar até ele. O Brasil, em termos de um hospital espiritual, como nós acabamos de falar, já abrigou aqui vários espíritos que necessitavam se tratar e alguns, depois de se tratarem, permaneceram aqui auxiliando. Vocês querem ver? Vou dar uns exemplos aqui para vocês que eu anotei. Nós temos, por exemplo, o caso de Emmanuel, que esteve aqui como Padre Manuel da Nóbrega,
né? Já depois de muita caminhada, e aí depois voltou como esse mentor espiritual do nosso irmão Chico Xavier, que nos deixou belíssimos ensinamentos, livros, né? E a informação que nós temos é que agora se encontra reencarnado no estado de São Paulo. Ela tá dando spoiler, né? viu, gente? Para continuar a missão dele, não é mesmo? Então, gente, Emmanuel é um exemplo, né? Mas nós temos também o exemplo de Tiradentes, que aqui resgatou, né? No Brasil, ele resgatou na forca os abusos cometidos por ele como inquisidor. Nós temos também a reencarnação aqui no Brasil de Longinos. Longinos foi aquele soldado que na crucificação de Jesus trespassou o peito de Jesus com uma lança. Longinos, após toda a sua caminhada, né, de reconstrução, né, de reequilíbrio, reencarnou no Brasil como Dom Pedro II. Temos também o espírito Fabiano de Cristo. Conhecemos tantas casas espíritas hoje com este nome, né? Fabiano de Cristo, antes de ser Fabiano de Cristo, foi o nosso querido Padre Anchieta. Temos também a que nós não poderíamos deixar de falar, que é a patrona espiritual da casa, que hoje é aniversariante, né? A nossa amada benfeitora Joana de Ângeles. Temos também Bezerra de Menezes. Se eu fosse ficar falando aqui de quantos espíritos já foram tratados na pátria do Evangelho, olha, gente, eu levaria muitas horas. Porque além de todos esses que nós falamos, temos nós que estamos aqui, vocês que estão aí, que estamos aqui na pátria do Evangelho pela nossa sintonia vibracional. O Brasil nos acolhe porque é o melhor lugar ao qual nós nos adaptamos pela nossa necessidade de aprendizado, de resgate e de evolução. A nossa colônia, né? Exatamente, né? E não é de férias. Não é de férias. Ai, gente, olha, mas tá bom, tá valendo, tá né? Ótimo, tá tudo ótimo. Então, o Espiritismo nasceu na França com Allan Kardec, mas ele se consolidou aqui no Brasil, na pátria do Evangelho, no coração do mundo, inclusive através das obras de Chico Xavier. Não é mesmo, gente? Desde que o Espiritismo se implantou no Brasil, que nós temos tido nomes de vulto do Espiritismo, espalhando a doutrina espírita, a doutrina consoladora por todo o mundo. São médiuns que ficam famosos, né, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua humildade. São palestrantes que viajam aí pelo mundo todo, fazendo palestras maravilhosas. Nós temos hoje na atualidade Divaldo Franco, nós temos Haroldo Dutra Dias, nós temos um número muito grande de espíritas que estão ultrapassando as fronteiras da pátria do Evangelho para divulgar o Espiritismo, não é mesmo? É interessante que a aceitação do Espiritismo no Brasil foi tão, assim, amorosa, tão acolhedora, que o primeiro Centro Espírita fundado no Brasil foi apenas 8 anos após a codificação, o lançamento do Livro dos Espíritos. 8 anos, o senhor Luiz Olímpio Teles, né, que fundou, e esse Centro Espírita, naturalmente, ele representava o resultado da consciência de pessoas que estavam ali convictas daquelas realidades. E tudo isso em consonância com essa emotividade do coração do mundo. O que o nosso coração faz? A nossa mão pega, o nosso olho passa, mas o coração ele traz para dentro, né? E foi interessante também a gente que está estudando aí um pouquinho do magnetismo lembrar o coração, ele está ligado ao chakra, que é o da emoção. É o chakra da emoção. Então, o Brasil não separa nunca Brasil de emoção. Não dá certo, não dá certo. O Brasil é emoção, né? Então, além da influência mediúnica, naturalmente dos irmãos africanos,
contribuiu muito para que esse acolhimento se fizesse, e com essa religiosidade, né? O espiritismo surgiu na França, ganhou um aspecto científico, até meio pragmático. Então, hoje, para você assistir uma palestra na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, é como você está indo assistir uma palestra de um psicólogo, de um psiquiatra, de um cientista. Você paga, você tem o tempo ali, é completamente diferente. E aí essa amorosidade do brasileiro fez com que aqui a religiosidade ele fosse elevada ao ponto da missão, do sacrifício mesmo. Quantas pessoas que às vezes não têm nem para si, mas se desdobra inteira para diminuir a dor do seu semelhante, né? E, por certo, se havia um país que melhor se coadunava com o evangelho redivivo, que é o espiritismo, esse era o Brasil. Com todos os obstáculos que enfrentamos a cada passo, nós não perdemos a esperança. Não é verdade? Né? O brasileiro não desiste nunca. Nós não perdemos essa esperança. Com todas as dificuldades apresentadas, nós mantemos a nossa fé. Contra todas as possibilidades negativas, permanecemos construindo pontes de fraternidade. O Evangelho e Espiritismo são uma mesma mensagem. Emmanuel faz uma afirmativa muito interessante. Ele diz assim: comparo o Evangelho a um campo infinito que o Senhor nos deu a cultivar. Alguns trabalhadores devem ficar em pé diante do pé dos mananciais, velando-lhes a pureza, mas outros revolvem a terra em zonas determinadas. Mas não há que dispensar a cooperação dos que precisam empunhar instrumentos rudes, desfazer cipoais intensos, cortar espinheiros para iluminar os caminhos. Há vagas em todos os setores. Avante, povo brasileiro! Avante, espíritas! Empunhai a charrua, trabalhai com alegria. Com essa mensagem, eu me emociono de lembrar o que o Espiritismo espera de nós, o que o Brasil espera do Espiritismo, o que o Brasil espera de você, meu irmão, minha irmã. Nós estamos aqui para fazer a diferença porque nós somos servidores do Cristo. Aquele que, podendo estar nas esferas superiores, sendo servido, veio para servir. E disse para nós: aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, seja o que mais serve. Porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente vai ser o maior, é servindo, é amando, né? Essa é que é a evolução. E o Espiritismo, ele convoca a todos nós ao trabalho. Mas esse trabalho que o Espiritismo nos convida não é fácil, não é fácil. A maior e mais difícil proposta que o Espiritismo nos faz, e em contrapartida a que mais benefício nos dá, é a de vencermos a nós mesmos. O Espiritismo, sim, quando houve a reunião na virada do século, em que todos aqueles que, inclusive está relatado no livro Coração do Mundo, quando fala para Bezerra de Menezes sobre o trabalho que ele realizaria, foi dito a ele, né, que seria um trabalho muito dispendioso, mas que a remuneração seria condizente. Exatamente. E essa proposta que o Espiritismo nos faz é dessa transformação, é de vencermos o que há de pior em nós. E por que é difícil a gente superar a nós mesmos, as nossas fraquezas? Porque, infelizmente, nós somos muito mais levados pelas coisas materiais do que pelas coisas espirituais. Nós nos permitimos agir muito mais. Observem bem, por exemplo, se eu sei que algum tipo de vício vai me prejudicar espiritualmente, por que então não abrir mão do vício? Porque me é prazeroso.
Então, vejam esse exemplo. Me dá prazer, mas pode me dar um problema futuro, né? Quando a minha consciência se libertar do corpo físico, eu vou carregar para lá as sequelas de uma pessoa que abusou de qualquer substância, né? Foi viciada em qualquer substância, e essas sequelas, elas vão atingir o meu perispírito de forma negativa. E por que eu não abro mão disso agora? Por que eu me permito viver na dependência de qualquer vício? Porque me causa prazer. Então aí é que está a dificuldade, é em nós abrirmos mão daquilo que nos é prazeroso. Isso é que é o verdadeiro crescimento, a verdadeira evolução. E é essa a proposta que o Espiritismo nos faz. Então, nós espíritas sabemos que a nossa primeira missão, o nosso primeiro compromisso é com a nossa transformação. Porque o reino de paz, né, esse planeta de regeneração, esse mundo maravilhoso que eu quero viver, tem que se iniciar em mim. Eu não posso querer que as pessoas façam pelo mundo o que eu tenho que fazer, porque eu sou uma célula, uma partícula de todo o universo. E eu, como partícula, eu conto. É como aquela história do grão de areia. Mas a praia, ela é formada de pequeninos grãos de areia. Então, cada um faz diferença. E todos juntos é que são mais fortes. Então eu necessito me tratar. Eu estou num hospital, eu necessito cuidar das minhas doenças, vencer as minhas más inclinações, para que aí, através do meu exemplo de superação, eu consiga auxiliar aos meus irmãos, que é o que a Ana falou agora há pouco. Vá e pregue o evangelho e, se necessário, use palavras, porque muito mais pelas ações do que pelas palavras é que nós vamos colaborar com a missão do Brasil. É cada um de nós fazendo a sua parte. Quando o nosso coração está com algum problema, nós procuramos um cardiologista e ele nos dá alguns medicamentos. Quando o coração é um país, se em algum momento ele necessita de novas energias, novos trabalhadores são encaminhados. E assim está acontecendo hoje, nesse momento de transição planetária, onde essa missão precisa ser cumprida mais fielmente ainda, que novos trabalhadores estão chegando. De todos os lugares, para todas as funções. Mas aí a gente precisa saber, a gente está doido para saber quem vai receber André Luiz, quem vai ser a mãe do André Luiz. A mãe do Emmanuel nós não sabemos quem é, mas ela já existe, porque o Emmanuel já está reencarnado conosco. Aí vou falar de alguns outros que estão chegando aqui. O Emmanuel já está reencarnado em São Paulo desde o ano 2000. Estevão, sabem o que é isso? Olha que Estevão, reencarnado em Minas Gerais. E Minas Gerais é o berço de muitos espíritos. Pedro, em breve, renasce em Minas Gerais. Vocês não podem ver, mas eu estou arrepiada. Imagina a gente receber Pedro. Maria, irmã de Marta e Lázaro, em preparação para reencarnar em Minas Gerais. Tomé, em vias de reencarnar em Campos dos Goitacazes. Sobrou alguns outros estados. Entre os desencarnados que não se cansam de vir nos dizer: estou à frente, não parem, sigam, porque só quem perseverar até o fim terá direito ao seu salário. São eles a nos dizer: vem, você não está sozinho. Joana de Ângeles fala isso com Divaldo até hoje. E ela o chama com a maior cerimônia, ela o chama de Senhor Divaldo, né? Então, Joana de Ângeles, espírito de escola, de rara bravura e determinação, assume a responsabilidade de conduzir o nosso querido Divaldo Franco. Teresa de Brito assiste o seu tutelado José Raul Teixeira com maternal amor. Bezerra de Menezes, cujo brilho dispensa maiores ilações, coordena mais de 10.000 equipes
de servidores do Cristo a zelar pela humanidade sofredora. E a danada aqui já deu um spoiler dos que nós temos aqueles que vêm do Brasil para o mundo. São muitos ceareiros que têm feito um lindo trabalho de divulgação da doutrina e consolação ao coração aflito, onde quer que ele esteja. A partir das terras tupiniquins, aqui formam a sua base e, como setas certeiras, atingem notoriedade pelas palavras e pelas ações. Nós vamos designar apenas alguns. O nosso querido Divaldo, Rossandro Klinger, respeitadíssimo, inclusive fora da doutrina espírita, e Jacob de Mello. Jacob é um grande pesquisador e dinamizador da aplicação do magnetismo, reconhecido internacionalmente. A nossa casa espírita, ela recebeu de discípula do nosso querido Jacó as primeiras instruções. Há pouco tempo veio ele próprio nos dar sangue novo para que nós prosseguíssemos nessa luta incansavelmente. Essa é a tarefa do servidor. A missão dele, né, Ana? Me permita só um parênteses aqui, que eu estou me recordando que quando Jacob esteve em Caratinga, ele estava se recuperando de chikungunya. Ele, o homem de 67 anos, viajou do Rio Grande do Norte a Caratinga. Fez baldeação, gente. Ficou preso. Por isso que eu falo para vocês que não tem glamour, sabe? Isso. Mas a parte que a gente quer concluir é essa, né? Que o trabalhador do Cristo, ele está em todos os lugares. A gente pensa que falar de missão, fala assim, não, eu não posso falar que eu sou missionário, eu sou tão pequeno, eu não faço nada. Se você tiver um filho, e você fizer deste filho um homem de bem, e este homem de bem for convidado pela sociedade, pelo mundo em que nós estamos, a conduzir com dignidade, com aquele produto que você ofereceu a ele, que foi a educação, os valores morais. Você não é só um missionário, você é um grande missionário, porque de uma semente que se faz uma floresta. A gente não faz uma floresta plantando 1000 árvores. A gente planta uma semente. Então, essa responsabilidade, essa consciência que nós precisamos ter de que o Brasil não é nada sem o brasileiro. Sem você. Sem você, sem a mim. E tem uma equipe técnica aqui também, sem essa equipe técnica, né? Não há Brasil sem brasileiro. Não há missão do Brasil sem que cada um de nós pegue a sua charrua e dê conta desse trabalho. E por falar nessa missão dos brasileiros, nós estamos caminhando aqui para o final, né? Nós temos um tempo. É uma pena, estava tão bom, né, Ana? Mas eu queria ler para vocês a mensagem que o próprio Humberto de Campos deixa na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E essa mensagem é para todos nós, brasileiros. E ele diz assim: brasileiros, ensarilhemos para sempre as armas homicidas das revoluções. Consideremos o valor espiritual do nosso grande destino. Engrandeçamos a pátria no cumprimento do dever pela ordem e traduzamos a nossa dedicação mediante o trabalho honesto pela sua grandeza. Consideremos acima de tudo que todas as suas realizações hão de merecer a luminosa sanção de Jesus antes de se fixarem nos bastidores do poder transitório e precário dos homens. Nos dias de provação, como nas horas de venturas,
estejamos irmanados numa doce aliança de fraternidade e paz indestrutível, dentro da qual deveremos esperar as claridades do futuro. Não nos compete estacionar em nenhuma circunstância, e sim marchar sempre com a educação e com a fé realizadora ao encontro do Brasil, na sua admirável espiritualidade e na sua grandeza imperecível. Fomos convocados ao trabalho. Brasileiros, fomos convocados ao trabalho na seara do Cristo. Somos colaboradores da sua obra, somos os trabalhadores da última hora. Vamos nos unir em fé, em orações, em boas ações e vamos materializar, concretizar a missão do Brasil de pátria do Evangelho, de coração do mundo, a partir de cada um de nós. Pois é, chegando ao finalzinho de mais um encontro, o primeiro encontro virtual, mas que, se Deus permitir, serão muitos outros. Nós trazemos mais uma vez o nosso abraço aos companheiros de Itarumirim e a todos que estejam nos assistindo hoje e no porvir, né? E acrescentando nada que seja significativo, mas pedindo que cada um, ao iniciar o seu dia ou ao finalizar, se recorde dessa responsabilidade de ter filho do Cristo, de missionário da luz, de Brasil brasileiro. A nossa prece será, na verdade, a leitura da letra de uma música do Brasil para o mundo todo. Para o mundo todo. Penso que ela vai falar muito mais do que se eu fizesse aqui uma outra prece. Nós queríamos, na verdade, colocar aqui um clipe, mas vocês podem procurar. Ela se chama Do Brasil para o Mundo Todo, do grupo BEM. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos por que estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do Cruzeiro e, por amor, no teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo, em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo e deste jeito me afastei de ti. Agora estou criança em solo brasileiro, no Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz para o mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho para que eu possa despertar, reconstruir meus sentimentos. Lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho para que eu possa despertar nas terras do Brasil, com as cores do Brasil. Todas as cores cabem no nosso Brasil. Muita paz, gratidão a todos vocês.